taxa de desemprego teve a maior subida de sempre no último trimestre de 2011, atingiu os 14%. Um em cada 3 jovens não tem trabalho. Bom dia, Miguel Portas. Bom dia. Há mais de 1 milhão de pessoas sem trabalho no nosso país. Como é que chegámos até aqui? Como é que saímos daqui? Pois, de facto, as estatísticas do INE, do Instituto que as faz, apontam para 770 mil desempregados, mas estimam também o desemprego não declarado em mais de 200 mil pessoas. E, portanto, estamos a bater no 1 milhão de pessoas sem emprego no nosso país, o que é uma brutalidade. De facto, não é uma taxa de 14%, é uma taxa que se começa a aproximar, na verdade, a taxa verdadeira, a taxa real, começa-se a aproximar dos 20%. O que é mais impressionante nestes dados é que, ainda por cima, metade deste desemprego é um desemprego de longa duração, ou seja, de pessoas, de homens e de mulheres que estão há mais de um ano sem emprego. E boa parte do desemprego não declarado é desemprego de pessoas que já desistiram de contar com o apoio público para procurar encontrar emprego. Portanto, estes dados são muito impressivos desse ponto de vista, como são também, como o Zé Carreira disse, a propósito do desemprego juvenil. Mas há um dado curioso nestas estatísticas que nos merece alguma reflexão, e que é o facto de, pela primeira vez, o Algarve ter passado a ser o distrito ou a região do país com o mais elevado índice de desemprego, 17,5%. Isto quer dizer uma coisa muito simples, quer dizer que estão a fechar largamente hotéis e restaurantes no Algarve. Isto acontece, obviamente, porque a procura interna de turismo diminuiu, há menos pessoas a fazer turismo em Portugal por causa das condições de vida, mas, por outro lado, como também a Europa não está a ajudar, porque também se encontra em estagnação e recessão, há, portanto, uma quebra muito pronunciada na oferta turística. Digamos que isto só poderia ser resolvido ou com uma mudança de política ou com os charters que viessem da China. Mas como os charters ainda não vêm da China, a situação real é esta e merece a reflexão de que um país não pode ser só sol, de maneira nenhuma. Os números sobre o desemprego juvenil são brutais, porque, como você disse, já vai 1 em cada 3 jovens não tem emprego. E este número, ou esta estatística, também é enganadora, porque isto não contempla o número de jovens que estão em estágios gratuitos ou miseravelmente pagos, nem em subempregos, nem na economia informal. E, portanto, nós estamos perante uma geração que não tem presente e que tudo indica vai passar completamente ao lado do futuro. E aqui a pergunta que se pode fazer é se a flexibilização do mercado de trabalho, pretendida pelo Governo, se é uma medida que ajuda ou se, pelo contrário, piora. E o que os números nos dizem na Europa é que este tipo de medidas só tem vindo a piorar a situação dos jovens perante o emprego. E porquê? Basicamente por uma razão muito simples, é que embaratecer o trabalho, retirar direitos ao trabalho ou facilitar os despedimentos num contexto de crise não cria emprego nenhum. Só há uma resposta para o desemprego, não há nem 2, nem 3, nem 4. E a resposta que há para o desemprego é relançamento económico, é crescimento económico. Houve um inquérito feito pela União Europeia ao conjunto, ao universo das pequenas e médias empresas europeias. Esse inquérito foi, aliás, apresentado por Durão Barroso na última reunião dos governos. E esse inquérito era extraordinário, porque o que é que ele dizia? A conclusão que dali se tirava é que para as pequenas e médias empresas na Europa, que é basicamente o tecido empresarial europeu, os custos do trabalho eram a quinta das suas preocupações. A primeira preocupação das pequenas e médias empresas era a falta de clientes, ou seja, a crise. A segunda preocupação das pequenas e médias empresas era a falta de crédito e o preço de crédito, ou seja, a crise. E a terceira preocupação era dificuldades de organização e de gestão e de modernização, ou seja, de quadros qualificados. E é por isso que todas as medidas que incidem na liberalização do mercado de trabalho não só não criam nenhum emprego, apenas facilitam o aumento dos despedimentos, como atiram completamente ao lado.
Portanto, é um erro crasso, é um erro que nos vai, aliás, atirar para a escala mesmo do milhão de desempregados inscritos, e, portanto, muito acima do milhão, até ao final do ano, se não forem infletidas algumas das políticas. E, curiosamente, o melhor exemplo disto acabou de ser uma notícia que também foi de ontem, que é a notícia de que houve um desvio de cerca de 300 milhões de contos contra o Estado, de contos não de euros, contra o Estado nas chamadas parcerias público-privadas. Ou seja, elas custaram ao erário público mais de 18% do que aquilo que estava previsto. E a razão para isto é muito simples. É de que o desvio foi fundamentalmente nas autoestradas, nas chamadas SCUTs, ou seja, houve menos carros a passar, mas quando passam menos carros, não é o gestor privado que faz menos lucros, é o Estado, ou seja, nós que pagamos ao gestor privado essa diferença. É caso para dizer uma coisa tão simples como isto. Nas parcerias público-privadas só há uma solução. É nacionalizar as empresas que beneficiam destes contratos leoninos e, em função disso, alterar os contratos em defesa do interesse público. É muito mais barato nacionalizar do que estar a pagar esta pouca vergonha em que, quando os números ficam abaixo do previsto, o Estado compensa ao privado, mas quando os números ficam acima do previsto, o privado não compensa ao Estado. É um jogo em que o risco fica todo do lado do Estado e o lucro todo do lado da empresa. Então nacionalize-se a empresa e refaça-se o contrato. Miguel Portas, bom dia, Bom fim dia. de semana, até para a semana.